Numa etapa do nosso processo hum, histórico, isto é, numa etapa em que o amadurecimento da consciência coletiva parece favorecer a divisão da humanidade em grupos e, e subitamente eu não saberia localizar isto exatamente nos últimos anos, mas subitamente as divisões entre povos, culturas, comportamentos, lifestyle começaram a agudizar-se e, e as pessoas adquiriram uma capacidade bastante superficial de catalogação e de definição dos outros. E, portanto, numa época em que o perigo da fragmentação da nossa espécie aumentou, e este jogo de dividir a humanidade em grupos acaba sempre mal. Acaba sempre com valas comuns e centenas de milhares de mortos, sempre que nós dividimos a humanidade em grupos. E sempre que criamos fronteiras rígidas entre esses grupos, e sempre que um grupo concentra o seu ideal e o seu direito à existência, concentra isso num centro, num ponto e não concede aos outros grupos o mesmo direito à existência e o mesmo espaço para criar ideal. Sempre nós temos uma divisão rígida entre o que um grupo considera o bem e outro grupo considera o mal. Estamos na Idade Média. A Idade Média, por definição, é a fase em que nós fomos mais... Eu, quando digo Idade Média, estou a falar das Dark Ages mesmo. É a fase em que nós fomos mais irresponsáveis com a nossa técnica de dividir e a nossa forma de atribuir valores e diferenças. Essa irresponsabilidade fez com que cristãos vissem demónios nos árabes e os árabes vissem demónios nos cristãos. Isso deu origem às cruzadas, dos quais as estatísticas ainda nem sequer foram feitas, mas mais uma vez temos divisões rígidas e milhares de mortos. E, portanto, numa época em que um novo perfume nefasto das Dark Ages volta a estar no ar, e em que a tentação de substituir o processo reconhecidamente difícil de gerar uma identidade saudável, clara, e uma identidade que tenha um equilíbrio entre autonomia e reciprocidade. Isto é, uma entidade suficientemente autónoma para iniciar os seus processos, desenvolver as suas aventuras individuais, mas uma identidade que seja recíproca o suficiente para lidar com os outros seres humanos. Esse equilíbrio entre autonomia e codependência, ou dependência criativa, ou reciprocidade. Numa fase em que a tentação para não gerar esta identidade, não fazer o trabalho de dar à luz a si mesmo. E, portanto, abortar
abortar culturalmente, abortar psicologicamente, abortar psicoafetivamente, abortar sexualmente, abortar em termos de ideais, abortar em termos espirituais. Se eu não dou à luz a mim próprio, tudo o que aconteceu, como vocês imaginam, foi eu nasci. Isso é um facto biológico. E depois os próprios motores genéticos levam mais ou menos até à capacidade de ler e de fazer contas e de comer com garfo e faca e de aceitar andar vestido na rua. Mas isto tudo junto, como vocês imaginam, não gera identidade. Depois do indivíduo nascer, ele, como nós temos dito em alguns outros encontros, existem mais 5 ou 6 nascimentos que ele tem que fazer. Eu preciso de nascer emocionalmente. E nós só nascemos emocionalmente quando sentimos uma fonte de amor e de afeto no coração que não tem nenhum investimento erótico. E aí nós estamos a nascer para o mundo dos sentimentos. E depois de nascermos emocionalmente e psicoemocionalmente, precisamos nascer mentalmente, precisamos de gerar as nossas próprias ideias, ou pelo menos fazer uma coleção de ideias que é tão poderosa que está constantemente a criar uma espuma criativa mental, que são as nossas ideias, a partir dessas ideias que nós estudamos. Portanto, as pessoas precisam nascer mentalmente, precisam nascer intelectualmente. E depois precisam de nascer espiritualmente. Precisam de lidar com o problema de que há um pequeno eu e um grande eu. De que existe um concentrado local no espaço e no tempo. E existe um ser imenso dentro de nós, um oceano do ser dentro de nós. E as relações entre esse pequeno concentrado no espaço e no tempo, o complexo que os psicólogos chamam ego, que é um complexo, um sistema de focagem, e depois a imensidão. A imensidão do teu próprio ser. Mas se as indústrias do entretenimento, e eu peço desculpa por estar a começar o trabalho ligado à Mãe Divina, falando de indústrias, mas se as indústrias do entretenimento, se as indústrias da anestesia, se as indústrias da adaptação a todo custo, e isto são autênticas indústrias, entretenimento, anestesia, adaptação. Se estas indústrias permanecerem com o poder que têm tido, o self que resulta destes vários nascimentos, o self que resulta do nascimento biológico e complementado pelo desenvolvimento glandular e hormonal e todo o processo filogenético de desenvolvimento de um ser humano, ao qual é necessário acrescentar o nascimento das emoções e dos sentimentos verdadeiros, ao qual é necessário depois acrescentar o nascimento e o desenvolvimento de uma capacidade crítica e uma capacidade construtiva com a mente, e isso tudo junto, se puder ser homogeneizado, gera um portal e um trampolim para uma consciência que depois de nacional se torna planetária, depois planetária se torna sistémica e cósmica. Portanto, uma consciência espiritual. Mas se as indústrias que lidam com estes 7 bilhões de seres continuarem com o poder que têm e continuarem a fazer o que fazem no nível em que fazem, a tendência é para as pessoas mal nascerem psicoafetivamente, quanto mais intelectualmente, quanto mais espiritualmente. O que significa que se não houver nascimentos, no centro do peito, no centro do ser, se não acontecer um nascimento do self, ou um progressivo nascimento do self, ou um progressivo coesionar do que nós chamamos o sentido de si, mais coeso, mais elegante, mais acessível, mais consciente. Se isso não acontece,
nós estaremos a lidar. E é muito importante compreender isto como preparação para a deusa e como preparação para as funções cósmicas do feminino. Nós estaremos a criar uma multidão de. Eu peço desculpa pelo clichê, porque realmente é um clichê. Neste momento já é um clichê. Mas nós vamos estar a criar uma multidão. Já estamos a criar uma multidão de bárbaros sofisticados. Bárbaros com iPhone. Por isso é que eu disse que era um clichê. Bárbaros com iPhone é um completo clichê. Mas é verdade, está aí. Porque se as pessoas só conseguem nascer biológica e geneticamente e mal conseguem nascer emocionalmente, e se nunca chegam a pensar, e se funcionam apenas por scripts, isto é, aquela sequência de ideias repetida muitas vezes transforma-se no tipo de pensamento que eles têm, mas não é exatamente um pensamento enraizado nelas. Ou seja, a seiva da experiência e a seiva da existência e a seiva de tu, quando falas de coisas em relação às quais tu tens os pés no chão e a cabeça no céu. Esta seiva dupla, terra e céu, se esta seiva não existe, as pessoas repetem scripts, repetem coisas politicamente corretas, repetem ideias politicamente corretas, repetem ideias que ficam bem graficamente, repetem coisas facebookianamente corretas, atraentes, funcionam por figuras de estilo intelectuais, mas tu não sentes que as pessoas estejam exatamente a ouvir? Não sentes que as pessoas estejam exatamente a ouvir-se? E não sentes que as pessoas estejam a ouvir os outros? Quer dizer, não sentes que. Eu espero que isto faça sentido. Não sentes que as pessoas estejam a prestar realmente atenção ao facto de estarem vivas e ao facto de estarem vivas com mais 7 bilhões de seres como elas. Realmente. Existe esta celofanização da consciência. É como se houvesse um celofane à volta da consciência e as pessoas não conseguem acordar. E acordar para onde? Se nós insistirmos numa se nós insistirmos numa dormência, e como se disse, a dormência pode ser sofisticada e a dormência pode ser fascinante, mas se nós insistirmos nesta dormência, nós vamos ter psicologia medieval no planeta todo nos próximos 3, 4, 5 anos. E essa psicologia medieval, porque o self não está a ser cultivado, e vocês sabem, uma das características do verdadeiro sentido de si e do self é a tolerância à diferença e é a capacidade de sentir prazer e apreciação com aqueles que são eminentemente diferentes de nós. Esse é um sintoma de que o self está vibrante e está a ser cristalizado no forno da psique, que é onde o nosso self está a ser formado. E além dessa capacidade de apreciar a diferença, o sentido do humor, o sentido de tolerância e o sentido de limites estabelecido com base no bem comum. Porque é fácil estabelecer limites. Os limites que nos interessam a nós, a mim, ou os limites que interessam àquela pessoa. Mas limites, isto é, sentido de responsabilidade, limites, sentido de responsabilidade baseado no bem comum, é muito mais raro. E o que gera um sentido de responsabilidade baseado no bem comum é o self, é a consciência de que nós somos um milagre único no universo e que o universo e a trindade que está acima do universo com o universo
este, a Trindade, este sistema triplo do infinito se revelar e gerar o cosmos. Esta técnica do infinito de aparecer e de se limitar. A Trindade é muito uma técnica, como nós vamos ver, é muito uma técnica do infinito se limitar para o universo nascer. Porque se o infinito não se limitasse, provavelmente o universo não tinha possibilidades ontológicas para existir, porque o infinito é terrível, não é? É mais rápido que qualquer outra coisa e mais absoluto e mais colapsante qualquer categoria. E eu vejo a Trindade como uma técnica do infinito se revelar. Mas se, se o sentido de si não é cultivado, o que nós estamos a cultivar, by default, por defeito, é uma mentalidade dark, uma mentalidade dark ages, medieval. E a mentalidade medieval rejeita a diferença. Na verdade, quanto mais primitiva for a consciência e quanto mais primitiva for a mentalidade, mais ela rejeita a diferença. Mais ela rejeita, de forma violenta, a pluralidade de ideias e a pluralidade de opiniões e a pluralidade de visões. E isto tudo para dar os parabéns a todos nós que estamos aqui hoje reunidos para aprofundar a psique feminina, tanto nos seus aspectos microcósmicos, como nos seus aspectos, e aí não falamos mais de psique, como no seu nível macrocósmico, cósmico, divino. Entrar e mergulhar no mistério da mulher, isto para dar os parabéns a todos nós, porquê? Porque numa era, num momento histórico em que as divisões multiplicam-se, é preciso alguma coragem para estudar esta, que é a divisão fundamental da nossa espécie. A divisão entre o masculino e o feminino. E o que subjaz ao estudo da divisão, ao estudo da diferença, e porque é que, numa época em que, ao mesmo tempo, correntes de síntese, correntes, eu diria teosoficamente, correntes de sétimo raio, astrologicamente, correntes aquarianas, em termos culturais, correntes que tendem a gerar uma consciência coletiva integral. Portanto, sétimo raio para a teosofia, aquário para a astrologia, integral em termos filosóficos e culturais. Ao mesmo tempo, nós temos estas poderosas correntes que querem fazer uma síntese da história. E, portanto, uma cristalização diamantina das forças históricas para o futuro. E não uma fossilização de calcário das forças históricas no passado. E é preciso distinguir muito bem uma síntese diamante de um retrocesso para o calcário. Apesar de que no início, devido às forças de compressão culturais e cósmicas em torno da Terra, sente-se que alguma coisa vai cristalizar em breve. E apesar de nós termos estas forças todas puxando para o futuro, há uma sombra de Aquário. Há uma sombra do sétimo raio. Há uma sombra da síntese. E essa sombra é esta tendência para grupos se dogmatizarem a uma velocidade viral, a uma velocidade virulenta. Grupos se dogmatizarem muito rapidamente. E claro, quando um grupo se dogmatiza, ele cria uma fronteira. Quando um grupo se dogmatiza, ele perde permeabilidade, perde porosidade, perde diálogo, perde comunicação, perde elegância. Quando um grupo se dogmatiza, aparecem fronteiras entre os Estados Unidos e o México, muros e ninguém passa. E claro que há imensos motivos económicos e
estratégicos para criar fronteiras. Fronteiras são coisas interessantes, são fronteiras, como nós vamos ver, são fundamentais para a existência. O problema não são as fronteiras, é a mentalidade e a qualidade dessas fronteiras hoje. E o que nós vamos fazer é estudar uma grande divisão. Mas a tese que está por trás disso, a minha teoria, é de que quando nós estudamos uma divisão, nós eliminamos-la. Isto é, quando nós estudamos a mulher, seja a fonte cósmica do feminino, seja a mulher sagrada, isto é, a mulher fora do tempo, seja a mulher secular, isto é, o que aconteceu, o que acontece, o que pode acontecer à mulher histórica. Essa mulher que nós vemos todos os dias com os sacos cheios de compras e com varizes nas pernas, levando a comida para os filhos, de autocarro em autocarro. Essa é a mulher histórica. Seja a mulher ponte. E a mulher ponte entre a mulher histórica e a mulher cósmica é a mulher criativa. E a mulher criativa inclui valências e espaços como a mulher que é metafísica por natureza e que vê para além da malha espaço-tempo, matéria e energia. A mulher que ama, sem saber porquê nem como, mas ama, acima de qualquer outra coisa. A cientista, a artista, a desafiadora, a investigadora, a pioneira. Estas são funções do feminino que estão entre a mulher eterna, entre a deusa e a mulher histórica. E nossa impressão é que quanto mais nós estudamos, ou olhamos, ou voltamos a olhar e não queremos desfocar a percepção do eterno feminino e dos seus desdobramentos para dentro do dia-a-dia, à medida que nós fazemos isto, nós compreendemos porque é que compreendemos a diferença e compreendemos a polaridade elétrica do universo, que é também uma polaridade elétrica nas artes e nas ciências e que é uma polaridade elétrica na história. A polaridade entre masculino e feminino. Ou a polaridade entre yin e yang, se quiserem ir mesmo lá atrás às origens do pensamento espiritual do planeta. A China é das mais antigas fontes. Yin e yang. Se nós queremos compreender o masculino, precisamos de compreender o feminino. Eu não vejo outro caminho. Se queremos compreender o feminino, precisamos de aprofundar o masculino. No entanto, a tese é de que quando tu compreendes uma divisão, tu estás muito mais próximo de utilizar, invocar, fazer emergir os aspectos positivos dessa divisão, os aspectos criativos dessa divisão, os aspectos dinâmicos dessa divisão. O Tantra, na medida em que temos polaridades elétricas, pode-se falar em Tantra, o Tantra dessa divisão. Finalmente podemos compreendê-lo melhor. Então não se trata de estudar o feminino, e no caso do trabalho com o ciclo Ele, nós vamos estar a aprofundar psicologia masculina. Não se trata de aprofundar o feminino como uma coisa no vácuo, como um objeto no vácuo, como algo que existe não estendido a tudo mais. E não se trata de estudar o masculino como algo no vácuo. Trata-se de reencontrar as raízes vivas que estão por detrás do nosso melhor entendimento, da nossa melhor concepção do que é o feminino e do que é o masculino. Portanto, é um trabalho de iluminação de zonas que têm estado crepusculares. E os parabéns por estarmos aqui vêm daí. Vêm da noção de que é preciso coragem numa etapa em que a mentalidade medieval quer divisões,
em que este retorno, em certos aspectos, às Dark Ages, precisam de divisões perigosamente patinadas com nuances religiosas, perigosamente patinadas com nuances nacionalistas, perigosamente patinadas com nuances de classes sociais. As divisões estão a ganhar uma força enorme e, obviamente, isso faz parte do fermento necessário para que o Cristo planetário faça a síntese pós-histórica. Claro que as divisões têm que vir ao de cima para serem vistas pelo que são. E os parabéns têm a ver com o facto de que, apesar de tudo, apesar das divisões, se não forem compreendidas, serem tóxicas, nós estamos a estudá-las. E estamos a estudá-las porque, como se disse, porque se nós compreendermos o feminino nos seus níveis profundos, compreendemos a sua relação com o masculino nos seus níveis profundos. Então, ao estudarmos isoladamente estas duas realidades, masculino e feminino, começamos a suturar, a curar, a restabelecer a ligação original entre estes dois polos. Que, obviamente, como tudo no universo, é uma relação criativa. Então, isto foi uma pequena introdução. Numa época em que não se estudam divisões, mas, pelo contrário, praticam-se divisões sem as estudar. Eu não sei se sentem o que eu quero dizer. Não sei se me estou a fazer entender. As pessoas embarcam em divisões sem saber no que é que estão a embarcar. E as divisões fragmentam o ideal humano, fragmentam o ciclo humano, fragmentam a aventura de ser humano. Numa época em que não se estudam divisões, mas insiste-se nelas, e o infantilismo está no facto das pessoas falarem constantemente de divisões, o meu país, a minha fronteira, a minha classe, a minha raça, a tua raça, o meu continente, a minha economia. Numa época em que se fala, em que constantemente se cultivam estas divisões, o infantilismo está em que as pessoas repetem as divisões, praticam-nas, morrem pessoas cotidianamente por causa destas divisões. E estamos a falar de centenas de pessoas que morrem por semana por causa destas divisões. Ao mesmo tempo que isto é feito, ninguém estudou as divisões que pratica. Isto é, os nacionalistas sabem pouco sobre a emergência real dos veículos a que nós chamamos hoje nações. Os racistas sabem muito pouco sobre a verdade que está por trás das raças. Os sexistas e os misóginos e os patriarcais versus as matriarcais e os matriarcais versus as patriarcais sabem muito pouco sobre a origem cósmica dos sexos. E as classes sociais mais baixas e as classes sociais mais altas têm esta dança de amor e ódio e esta dança de desprezo e atração. Mas realmente tantas pessoas que têm acesso a caudais financeiros altos, absurdos às vezes, e as pessoas que mal têm $1 por dia, muito pouco se sabe realmente sobre prana, energia, símbolos de valor, dinheiro. Sabe-se muito pouco, aprofunda-se muito pouco o que é realmente riqueza. E os vários sistemas de riqueza, os vários sistemas de valor. Então, nós estamos numa época, e eu peço desculpa por começar assim, por fazer crítica cultural, e não estarmos, digamos, a contemplar os cabelos da deusa espalhados pelo firmamento celeste. Eu peço desculpa estar a começar assim, diretamente por aqui, mas nós estamos numa época em que a tentação, e mais uma vez um clichê, a tentação do instantâneo está
destruir a capacidade de irmos às causas. Então, estamos constantemente a reciclar efeitos. Constantemente a reciclar efeitos. Constantemente a lidar não com os princípios, mas com aspectos terciários, quaternários, secundários. Esta tentação da instantaneidade está a cortar o acesso do pensamento humano em relação ao mundo das causas. Isto é, em relação às origens das coisas, em relação ao porquê das coisas, em relação à sua localização cósmica, em relação à sua localização no mandala. E o mandala, como toda a linguagem, é a nossa técnica de entendimento. Nós classificamos coisas porque o nosso processo cognitivo precisa de classificação. Senão não há cognição. Parede, cadeira, pessoa, árvore. Mas ao mesmo tempo... E o mandala é uma linguagem geométrica e é a nossa forma de compreender o universo. E o mandala tem um centro, e tem 4 direções, e tem círculos em torno, e é uma distribuição dos princípios ao longo de um sistema ondulatório de transmissão de vibração até ao que se pode chamar as trevas. E trevas ou caos, e eu aqui não estou a falar do caos criativo dos artistas, nem do caos que os cientistas estudam. Estou a falar da constante pressão que a entropia cósmica faz sobre as muralhas do lugar humano. A pressão que a entropia cósmica faz em torno da cidadela, em torno da cidade dos homens, do lugar dos homens. Isto não parece o caso dos artistas. E por causa dessa pressão, nós teremos sempre que encontrar um ponto de equilíbrio entre ordem e o desconhecido, entre ordem e caos. Precisamos sempre de encontrar o ponto quente entre esses dois polos. Porque vocês sabem, causa mais e toda a gente morre. E ordem a mais e toda a gente morre. Assim como existe uma distância em relação ao Sol, que é a nossa, na cintura dourada, em termos de temperatura e de radiação cósmica, da estrela mais próxima, o Sol. Assim como nós temos uma distância em relação ao Sol, nós precisamos de uma distância em relação à extrema ordem e de uma distância em relação à extrema desordem para existir. É aquilo que se chama a ordem habitável. E para mim, tanto quanto eu posso compreender, é um conceito a explorar profundamente, a ordem habitável. Quarto raio. E se nós não procuramos encontrar o lugar das coisas no mandala, isto é, o lugar das coisas onde elas são antes de se tornarem, o lugar das coisas em que elas são na mente divina antes de se tornarem tipos na história. O lugar arquetípico, ou o lugar prototípico, ou o lugar idiotípico de qualquer coisa, antes de se tornar um tipo, um protótipo, um facto. Não, protótipo não, um facto na história. Se nós não procuramos a raiz, a fonte e a localização sagrada das coisas, isto é, a localização eterna das coisas, isto é, a localização na concepção divina, isto é, na concepção infinita das coisas, cada coisa tem o seu lugar. E elas evoluem, mas cada uma tem o seu lugar. Se nós não encontramos isto, nós vamos estar constantemente a navegar no mundo da quantidade, fundamentalmente. E curar este planeta e curar a história e curar o homem e a relação do homem com o feminino e curar a mulher e curar a relação do feminino com o masculino implica
paliativos à parte, sistemas modernos de comunicação entre os sexos, independentemente disso. Independentemente de que, bom, nós somos mais ou menos sofisticados, pelo menos o Ocidente, pelo menos os europeus, vejam como eu já estou a limitar. Eh, e nós somos magnânimos e temos esta ideia de que aceitamos completamente a diferença e temos esta relação de lounge com os outros e com as mulheres e com os homens e com os jovens e as jovens e com a existência em geral e tu tens uma sensação de que há muito de cosmético neste bem-estar social de relação, porque realmente se as coisas ficarem apertadas, forças primitivas vêm ao de cima em poucos minutos. Se ficarem apertadas, muito apertadas, todo o material antigo tende a vir ao de cima. Então, nós temos esta vivência entre os sexos masculino e feminino que aparentemente, em alguns ângulos, é conseguida. Mas se nós não formos às origens do feminino e às origens do masculino, não temos um backup mitopoético, não temos um backup simbólico, não temos um backup energético, não temos um backup filosófico e vamos mais fundo, não temos um backup oculto para, em situações de emergência, reposicionarmos os homens e as mulheres muito rapidamente na sua verdade cósmica e na sua verdade integral, interna. A partir daí, obviamente, as sociedades tornam-se mais saudáveis. Portanto, curar a mulher, curar o homem, curar a relação entre o homem e a mulher, curar a humanidade, implica, tanto quanto eu posso perceber, eu espero que isso não faça de mim um platónico e que não faça deste trabalho um trabalho platónico, mas implica fundamentalmente encontrar o lugar sagrado das coisas, encontrar o verdadeiro lugar de cada coisa. E a viagem que nós vamos fazer neste ciclo começa por cima e, ao mesmo tempo, começa muito abaixo do homem. Então, eu peço um pouco de endurance, porque os primeiros encontros são sobre a Mãe Divina, muito acima da consciência humana, e sobre a Mãe Divina, muito abaixo da consciência humana. Isto é, nós vamos falar do feminino a partir de duas grandes realidades. A luz que gera a criação, essa luz é feminina e a criação é luz congelada, é luz submetida a outras forças, é luz moldada. Então nós vamos lidar profundamente com a criação como um espetáculo de luz. Se nos iludirmos no espetáculo de luz da criação, entramos no reino de Maia. Mas se nos iluminarmos pelo espetáculo de luz da criação, entramos no reino daquilo que a tradição judaica chama o esplendor. Isto é, a mesma criação, a mesma natureza, tanto pode levar para um sítio muito escuro. E aí nós chamamos isso Maia, ilusão. Ainda que Maia tem a ver com arte também e com a deusa como artista. Maia não se esgota na ideia de ilusão. O conceito de Maia para os hindus tem mais 3 ou 4 valências positivas. Se nós nos deixamos levar pela ilusão, vamos parar ao labirinto de Maia. Mas se tu olhas para o universo, número, matemática, ritmo, cor, pulsação, texturas, peso, cheiro, forma, sabor. Se olhas para o universo, sabes, náutilos, leopardos, tigres, girafas, palmeiras, o Oceano Atlântico, rochas, o mundo mineral, o corpo masculino, o corpo feminino, jaguares, Vênus, Neptuno, Sol. Se tu olhas para a criação e
ela é utilizada como um trampolim para a unidade cósmica. Então, claro que esta frase tem imenso por trás, pode ser desmontada indefinidamente. A criação como trampolim para a unidade. Se nós conseguimos fazer isto, então a criação deixa de ser maia e passa a ser o esplendor. E o esplendor, isto é algo que me persegue o tempo todo. O esplendor é quando a forma te liberta e em vez de te prender. E nós vamos aprofundar a função feminina do cosmos muito acima da consciência humana, como a fonte eterna da luz que é injetada do infinito para dentro do espaço-tempo. A fonte eterna que injeta luz. E esta luz não é nem física nem metafísica, é anterior até mesmo a essa divisão, é luz. A síntese pré-existente, portanto não há síntese pré-existente, pois não. Síntese pré-existente não se põe. A existência presciente de uma luz total antes de qualquer divisão. Quase podemos dizer que todas as divisões que nós conhecemos, todos os minerais, os a tabela periódica está com quantos elementos? 110? 101? Ou 115? 115 não chegou lá. Todos os elementos da tabela periódica, todos os minerais, todas as plantas, todos os animais, todos os planetas. Se nós fizermos o reverse engineering disso tudo, se nós invertermos o tempo, todos os 7 raios, todos os 12 raios, todos os mestres, todos os livros, todos os alfabetos, todo o entendimento, toda a mente, todas as categorias, se nós invertermos isso, se nós fizermos o reverse engineering disso para a consciência humana, eu vou dizer isto de outra forma. Se nós fizermos o reverse engineering do universo, aproximamos-nos da luz eterna, da luz branca radiante que é injetada do infinito e que é a Grande Mãe. A Grande Mãe é a luz branco radiante que é injetada do infinito. E, nesse sentido, à medida que a Grande Mãe tece o seu próprio poema, e vejam, eu acredito que estou a ter cuidado com as palavras. À medida que a Grande Mãe tece o seu poema, essa luz branca vai se diferenciando, e então tu tens, digamos, toda a criação e o universo como um prisma. E essa luz branca vai prismaticamente derivando-se em diversidade. Diversidade cromática para o nervo óptico, para os olhos. Diversidade sónica, diversidade tímbrica, diversidade textural, diversidade de formas, diversidade de sons, diversidade de formas. À medida que a luz branca que sai do infinito, à medida que a Mãe Divina, e nós ainda nem começámos este ciclo, eu estou só a tentar uma introdução geral, à medida que a luz se liberta do infinito rumo aos espaços da criação, e nós vamos ver a relação completamente indissociável. Não se pode separar entre a luz eterna e o espaço. À medida que a grande luz se liberta do infinito, rumo à criação, ela sofre um efeito prismático. Eu não estou a dizer que ela sofre um efeito prismático, porque ontem o arcanjo Gabriel esteve no meu quarto e me disse que a luz sofre um efeito prismático em todos os níveis. Não, o arcanjo Gabriel não esteve no meu quarto ontem. Eu estou a dizer isto com base na experiência.
o mundo é feito de muitas coisas. E aqui nós precisaríamos começar a saborear o poder do óbvio. Não? O mundo é feito de muitas coisas. O mundo, que para os físicos é um lugar de objetos, e para os físicos que nós temos, são físicos que resultam da Renascença, e um dos grandes esforços da Renascença foi dar importância ao mundo natural e, portanto, foi dar importância à objetividade. E isto nós chamamos o mundo objetivo, não existia no passado. Para os aborígenes australianos, a ideia de mundo objetivo e subjetivo não existe. A ideia de objetividade é recente. Nasce com o nascimento de aparelhos de medição. E para os cientistas em geral, o mundo é um lugar de objetos. Objetos que se medem. Objetos no espaço. Como nós vamos ver, para os seres de coração e os seres que têm uma psique feminina são os primeiros a sentir e a responder a isso, o mundo não é um lugar de objetos. O mundo é um espaço de uma narrativa. É um espaço de uma aventura. É o espaço de uma troca em todas as direções de muitas coisas. É muito mais um espaço de trocas do que um espaço de objetos. E, portanto, para um físico, o que existe é o que ele pode medir. Mas para um metafísico e para um coração aberto, o mundo é o que não, a realidade dos objetos apenas sustenta uma realidade mais importante, que é o facto de nós vivemos num universo moral e num universo ético. Então, o mundo como lugar de objetos é só o suporte. Tal como o papel num livro não é o que o escritor quer escrever, é o suporte. O mundo como lugar de objetos, que é o que a física estuda e que a ciência em geral estuda. Claro que a física estuda as leis da termodinâmica e, portanto, estuda também os movimentos entre os objetos, as trocas de energia entre os objetos. Mas, de uma maneira geral, a física e a ciência em geral precisa primeiro de saber que tipo de objeto é que está ali e qual é a massa dele e o comportamento dele e em que sítio exatamente do espaço é que ele se encontra. E pelo menos a física era assim há 100 anos atrás. E em vez de nós vermos o mundo como um lugar de objetos, o coração feminino e a psique feminina, como nós vamos ver, vê o mundo como uma grande ópera, como uma grande aventura, como uma grande narrativa. Ela é bem mais heroica na definição da existência do que a forma como a ciência define a realidade. E esta capacidade de sentir o mundo como uma narrativa e de atribuir um valor mais real à narrativa do que aos objetos, isto é, de perceber que o mundo é uma imensa troca de energia e que essa troca de energia acontece em muitos planos, além do calórico, além do térmico, além da radiação de som, cor, calor, etc., mas que o mundo é uma troca moral e é uma troca ética e é uma troca significante de energia. Esta percepção de que o mundo é uma troca de energia é um direito do homem, é um direito do ser integral. Isto é, a afirmação de que o mundo é um lugar de objetos. O ser integral, o ser que sente, que pensa, que ama, que aspira. E que tem a percepção de que há um ponto de fuga, alguns no seu firmamento interior. Sabes, no teu corpo causal, há lá um ponto de fuga que te diz, e ainda há mais. E podes ir mais além. E mais além ainda. Essa percepção de que o mundo é um desafio e é uma narrativa e é uma aventura e é um diálogo e uma troca, esta percepção sinfónica de que o mundo não é um lugar de objetos, mas é um espaço moral e é um espaço de ético, é um sistema de valores. Tu começas a dar valor ao que acontece no mundo e não ao que está no mundo. E tu és inteiramente livre, epistemologicamente. Quer dizer, em termos de teoria da realidade, tu és inteiramente livre de definir o que é real. É claro que tens de ter algum consenso com as pessoas à tua volta
Se não quiseres ser internado num hospital psiquiátrico, mas tu és inteiramente livre de definir o que é real. Se para ti a realidade são as trocas emocionais e afetivas e a partilha do coração entre os seres humanos, tu tens todo o direito de dizer que isso para ti é muito mais real do que uma pedra. Obviamente que são duas realidades em níveis diferentes. Mas quando nós, quando nós nos aproximamos do mistério da Mãe Divina, quando nós nos aproximamos do mistério de há muitas coisas. Porquê que não há uma coisa só? Isto parece um bocado pré-socrático. Mas porquê que não há uma coisa só? Há tantas coisas. Se nós compreendermos como um hindu, como um, vá lá, Jnana Yogi, se nós compreendermos que as muitas coisas que existem é ela a dançar com a nossa consciência, tudo o que existe, até o mundo do intelecto superior, é a Mãe Divina. Tudo. Toda a malha é a Mãe Divina. Às vezes há pessoas que perguntam qual é a minha posição em relação ao sexo feminino. Eu fico... Que posição é que se pode ter em relação ao sexo feminino? Não há posição para ter. O sexo feminino é 50% da realidade universal. E é 50% ao ponto... Claro que depois há androginatos, hermafroditas, há imensas variações, mas o sexo feminino é 50% sempre da realidade universal. Então, não se pode ter um pensamento humano acerca do sexo feminino. Ter opiniões acerca da mulher é medíocre. Ter opiniões acerca do sexo feminino. Já agora, ter opiniões acerca do sexo masculino também é medíocre. Ter opiniões acerca da mulher é medíocre. Estes são assuntos demasiado poderosos, não são para se ter opinião. Eu posso ter uma opinião de que um azul turquesa fica bem ao pé de um verde abacate. É uma opinião. Mas o universo existe sobre. Eu estou muito young. Eu não sou muito poético hoje, pois não. O universo existe sobre os seus alicerces, sobre os seus fundamentos. O universo não existe como um sonho de uma criança. Ele existe sobre fundamentos. E os fundamentos do universo são... como é que eu hei de pôr isto? Os fundamentos do universo são hot stuff. São assuntos quentes, escaldantes. E um dos fundamentos do universo é a Mãe Cósmica. A luz eterna dando origem à Mãe Cósmica. E isto é um pilar. Por isso é que não é possível, a partir de um certo ponto de amadurecimento da consciência, ter opinião sobre as mulheres ou ter opinião sobre os homens. Porque não é subjetivo. Não é uma coisa do ângulo intimista de ninguém. O que é intimista, e é bom que seja intimista, é a ressonância que esse poderoso polo da realidade tem em nós. Isso é intimista. É intimista os poemas que nós escrevemos. É intimista a pintura de Monet com a sua família, a filha e a esposa, num barco num lago de nenúfares. É intimista um olhar entre dois desconhecidos no metropolitano. É intimista o perfume, todo o mundo da perfumaria é intimista. A cosmética, que é algo à superfície, mas ressoa em camadas íntimas da psique. Isso é intimista, mas o feminino cósmico é um pilar do universo, não tem nada de intimista. É um facto estrutural da existência. Então, é por isso que um ser, a partir de um certo grau de maturidade, não tem mais opiniões sobre o masculino ou sobre o feminino. Que opiniões é que se podem ter? As opiniões que se têm são normalmente distorções da percepção da Mãe Divina, e essas distorções são incrivelmente históricas
incrivelmente regionais, incrivelmente persas, ou árabes, ou islandesas, ou puritanas americanas, ou africanas. Então, sim, cada povo, cada cantinho, cada horta cultural, cada comunitas tem uma espécie de cartoon, uma espécie de anedota, uma espécie de redução, às vezes muito bem conseguida, mas normalmente altamente parcial, porque culturas acontecem no espaço e no tempo. E a Mãe Divina não acontece no espaço e no tempo. Pelo contrário, ela gera o espaço. E ela gera a energia que se move no espaço. Não é regionalizável. Não, não há nenhuma província na Terra que saiba que tenha mais autoridade sobre a percepção do feminino que outra. Não há nenhuma cultura que possa definir que o feminino é isto e não é aquilo. Porque enquanto for regional, enquanto for cultural, enquanto for, lá está, secundário e não principal, porque nós estamos a tentar, à medida que avançamos neste trabalho, nós estamos a tentar entrar naquilo que se chama a realidade principial. Nem sequer é primordial. Principial. De onde é que vem esta mulher? E, antes de ser mulher, o que é? E antes de ser isto que eu percebo que é, o que era? E antes é o quê? Quer dizer, qual é o ancestral ontológico do feminino? Este é o nosso ponto no início deste trabalho. Claro que, à medida que nós vamos avançando na compreensão da deusa e na compreensão da função feminina do universo, obviamente que todo o conhecimento interno, que vem de fontes internas do teu ser, vai-se gradualmente sedimentando em ferramentas, espera-se, de utilidade social, em ferramentas curadoras, em ferramentas conciliadoras, em ferramentas de iluminação. Mas antes de se sedimentar em ferramentas, é preciso compreender a coisa em si. E isso tanto é assim no feminino como no trabalho no ciclo ele será assim no masculino. O que é um homem? E o que é que está por trás do homem? E o que é que está por trás do que está por trás do homem? Este é o processo de chegar às causas. E quando se diz chegar às causas, não é no sentido de ir habitar um espaço metafísico inútil? Não é no sentido de se ir habitar um espaço metafísico inútil, é no sentido de se chegar à fonte de energia pura. Eu não percebo porque é que as pessoas falam, ou percebo, porque é que as pessoas falam de abstração como sendo uma espécie de perca. Porque quando a abstração é ao longo dos veículos superiores de um ser, não é uma perca, é ligar a ficha à fonte. Seja uma fonte superior, seja uma fonte telúrica cósmica. Mas e tu precisas de abstração para compreender a matéria. Precisas de abstração profunda para compreender átomos. Precisas de abstração para compreender quanta. Precisas de abstração para compreender o que é o horizonte quântico abaixo dos teus pés. E precisas de abstração para compreender o que é o horizonte do infinito acima da tua cabeça. E abstração não é dissociação esquizoide. Abstração é a capacidade de um ser humano ligar a uma fonte de energia mais alta do que o mundo como lugar de objetos. Sentem? E claro que à medida que nós fomos avançando no estudo da Mãe Divina, gradualmente nós vamos tentando que isso se transforme em alegria, doçura, dança e ferramentas de utilidade planetária. Vamos tirar aqui o social. Ferramentas de utilidade planetária. Portanto, é uma abstração que gradualmente se há transformando em alavancas, roldanas, dispositivos, botões, compreensão, clareza e, sobretudo, ação. O que é que nós sabemos? Sabemos que quando abrimos os olhos,
Existem muitas coisas. Isto é óbvio, não é? É quase como se estivéssemos no jardim de infância. Eu abro os olhos. Sabes, eu não quero fazer teatro, eu abro os olhos e cá estão as coisas. E são muitas. Mas muitas. E além da quantidade, existe a qualidade. É porque são muitas coisas de muitas qualidades diferentes. E nós demoramos até a sentar nesta realidade. Nós abrimos os olhos e temos o mundo. E o mundo não é um olho a olhar para nós. O mundo não é o número 9 a brilhar no espaço. O mundo não é um oceano azul. O mundo não é um ecrã branco. O mundo não é a letra T. O mundo não é Mussolini. O mundo não é isto. O mundo não é aquilo. O mundo é tudo. The world is everything. E este óbvio. Eu abro os olhos e há muitas coisas fora de mim. Este óbvio. Demora tempo. Demora tempo até que o indivíduo recupere o choque. Porque, como nós estamos cá, uns estão cá há 20 anos, outros estão cá há 36 anos nesta vida. Quer dizer, quem é que está cá? Não é a tua alma está cá muitas vezes. Mas este cérebro e esta compartimentação cognitiva que eu chamo o eu consciente, eu estou cá há 50 anos, outros estão cá há 36, outros estão cá há 70 anos, e de repente o facto de abrirmos os olhos e ver muitas coisas deixou de ser espantoso. É uma questão de hábito. Eu parto do princípio que se tu tiveres a mulher mais bela do mundo em casa, ao fim de 15 anos não é mais espantoso. Quer dizer, há pessoas para quem ao fim de 2 semanas não é mais espantoso. Depois, tu podes ter um automóvel absurdo. Sabes, uma coisa com 400 cavalos, mas está lá sempre na garagem, está lá sempre... Deixou de ser espantoso. Afinal, se eu atravessar a rua, na maior parte das cidades eu consigo comprar 1 quilo de mangas. Ora, 1 quilo de mangas, apesar do aroma da manga ser realmente fascinante, mas é tão fácil, é só atravessar a rua e lá estão as mangas. Deixou de ser espantoso. Portanto, nós desencantámonos muito... Eu não vou dizer facilmente, eu acho que nós não nos desencantamos facilmente, felizmente. Mas a soma entre a idade, à medida que vais estando décadas no mundo, e a facilidade de acesso às coisas, faz com que o mundo deixe de ser um lugar espantoso para muitas pessoas. Mas quando nós abrimos os olhos, se soubermos abrir os olhos outra vez, se soubéssemos... Eu penso que as pessoas usam drogas alucinogénicas, tipo ayahuasca, não só, obviamente, porque há muita coisa interna, mas uma das coisas que... essas substâncias que eram usadas na etnofarmacologia e na magia tribal e que eram instrumentos de iniciação, o que essas substâncias pretendem em grande parte é renovação. E, portanto, regenerar. Ou seja, tirar o velho do nosso olhar. De forma que eu possa ver de novo. 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 Porque se eu pudesse ver de novo e abrisse os olhos e olhasse realmente para o mundo, o que eu tenho à minha frente é o que a Mãe Divina faz com o raio único que vem do infinito. A forma como ela gera prisma, metamorfose, colagem, sobreposição, alternância, irradiação. É a grande esteta. E o que o que são estas muitas coisas fora de mim? A cornucópia. O aspecto maligno da cornucópia é... O aspecto maligno da cornucópia é a caixa de Pandora.
Tu abres a caixa de Pandora e um segundo depois pensas, eu não devia ter aberto isto. Porque a caixa de Pandora tu não sabes o que é que vai sair de lá. E o aspecto benigno da coisa é a cornucópia. Mas podíamos traduzir por este facto, que é o facto da abundância. Há abundância. Pode não ser para ti. Pode não ser para mim. Mas há abundância. Desde que nós começámos este encontro, devem ter nascido não sei quantas milhares de estrelas só no nosso sistema solar. Portanto, estão sempre a nascer estrelas. Cada estrela tem a possibilidade de fazer viver bilhões de Cátias Vanessas, bilhões de Daniéis, bilhões de Joanas, bilhões de Norbertos, bilhões de Donald Trumps, bilhões de Stephen Hawking. Quer dizer, enquanto eu comecei a falar, a mãe já fez a tessitura de não sei quantas estrelas e cada estrela pode fazer viver. Não estou a dizer que faz, estou a dizer que tem potência para isso. Pode fazer viver bilhões de seres humanos. Para não falar nas girafas e nos jaguares que nós falámos há bocado. Isto quer dizer que nós estamos. Quando nós abrimos os olhos, nós abrimos os olhos para um universo que é avassalador na sua fecundidade. Na verdade, um conservador diria há criatividade a mais no universo. Temos que regulá-la. Toda a ideia de conservador, eu não estou a falar de esquerda ou de direita, estou a falar de liberais e conservadores, que eu espero que não seja tão rígido como esquerda e direita. Mas a ideia é de que é preciso regular a abundância, é preciso regular a criatividade. Criatividade a mais. Se não houver a criatividade de saber onde parar, pode ser destrutivo. Mas se tu olhares, tu tens esta abundância. O universo é abundante. E esta abundância é evidente na quantidade de sementes que estão dentro de uma melancia. Nos vulcões. Nos números astronómicos. Naquilo que se chama the big numbers. Os grandes números, sabes? O tamanho da Via Láctea. A quantidade de estrelas que nascem por dia. A abundância é algo que demora tempo para uma pessoa cair em si. Porque nós regulamos a nossa percepção de abundância a partir do sistema económico do nosso país. E regulamos a nossa percepção de abundância a partir do vencimento mensal. E regulamos a nossa sensação de abundância em função do que podemos comprar. Bem, essa é uma definição de abundância e é bastante local e é bastante miniaturizada, porque a abundância, a cornucópia, o seio que vocês veem nas Madonas da Renascença, aquele seio que alimenta Cristo, que é como quem diz a Mãe Divina que alimenta a humanidade, aquele seio das Madonas da Renascença, os vulcões, as sementes, os oceanos, as estrelas, os fotões. Nós vivemos num universo, e eu vou repetir isto, é uma frase que eu repito muitas vezes. Nós vivemos num universo extremamente carregado. Há uma enorme quantidade de energia por segundo e há uma enorme quantidade de energia por centímetro cúbico. Nós vivemos num universo tremendamente carregado. Ou seja, o universo está energizado. Da mesma forma que um grupo de flamingos, normalmente são centenas de flamingos que disparam ao mesmo tempo e levantam voo num lago africano. E tu dizes: uau, é muita energia. Ou quando tu vês uma alcateia de lobos, é muita energia. E uma manada de elefantes, é energia. Nós vivemos um universo altamente carregado. Essa carga chama-se Shakti, a força da Mãe Divina. Eu nem sequer estou a falar da energia supra. Eu estou a falar para já, e ainda nem começamos, da força da Mãe Divina. Shakti é a potência da Mãe Divina. Tudo o que se move
move-se por Shakti. Notem que eu disse abre os olhos. Portanto, eu estou a falar de força dinâmica visível, exterior. Tudo o que se move é Mãe Divina. No sentido em que a energia cósmica é a Mãe Divina. O espaço, já lá vamos, mas o espaço cósmico é a Mãe Divina. A modulação cósmica é a Mãe Divina. A interrupção das ondas de forma a criar formas é a Mãe Divina. Quase tenta sentir. Se nós fizermos a engenharia inversa do universo, nós pudéssemos pôr o universo a andar para trás, que é no fundo o que a cosmologia faz e os astrónomos estão a tentar fazer. Tipo, vamos ver o que é que estava lá no Big Bang, mesmo lá no início. Se nós fizermos o universo andar para trás, vamos perdendo o quê? Vamos perdendo refinamento, complexidade. Afinal, os nervos do olho, o nervo óptico, a íris tem células das mais complexas que o universo tem. O nosso cérebro é o objeto mais complexo conhecido. Então nós vamos andando para trás, cada vez menos complexo, cada vez mais simples, até que chegas às partículas elementares. Isto antes do hidrogênio e tudo colapsa num ovo. No ovo primordial. Este ovo é feminino. Este ovo é feminino. Então, quando nós dizemos assim, a origem daquele bebê, aquele bebê veio do corpo da mãe. Eu gosto de me abstrair do startup que é a energia masculina. Mas aquele bebê veio do corpo da mãe. Afinal, todos nós viemos de uma mulher, não é? Não é só aquele bebê que veio do corpo da mãe. O universo inteiro veio da mãe. O universo inteiro, o universo visível, tangível, e o universo, aquele quando nós abrimos os olhos e dizemos há tantas coisas e estão carregadas e há movimento e é espantoso. Só não é espantoso porque o velho existencialista amargo está a tomar conta da minha consciência. Porque se eu não deixar que o velho existencialista amargo tome conta da minha consciência, desculpa, mas um esquilo é um milagre. Eu pelo menos não consigo fazer esquilos. Posso tentar, mas o mais certo é eu fazer uma aberração, uma quimera num laboratório secreto e a humanidade não me agradecer por isso. O bebê veio da mãe e o universo veio do ovo. Quando vocês têm a física a falar de Big Bang e de uma série de coisas que acontecem nos primeiros milissegundos, o que eles estão a falar é do parto. Mas há uma mulher no início de todas as coisas que nós vemos. Há uma Mah, que é a raiz, é uma das raízes mais antigas das línguas indo-arianas. A raiz hindu-mah, M-A-H. De onde vêm tantas palavras como Mahatma. Pedimos, mais à frente eu posso passar uma lista de palavras que têm a raiz Mah. Mas, matriz, madeira, mal, mar, mãe, mater, tudo isso tem a mesma raiz. Mah. E se nós fizéssemos o reverse engineering do universo, nós vamos parar esse ovo. E antes desse ovo, ou com esse ovo, com o ovo cósmico primordial, o que existe dentro do ovo cósmico primordial é a lux eterna. A luz eterna. Quando o ovo se quebra, nasce o universo. E isto é a razão de ser da mulher. Não há nenhuma diferença entre a razão de ser da mulher e a razão de ser do universo. Isto é, todo o universo tem como pilar a energia feminina.
Eu não estou a dizer que o universo vai para a energia feminina. Eu não estou a dizer que tudo se reduz à energia feminina. Seria esquizoide. Mas é muito importante compreender que o universo inteiro é feminino. Depois, dentro do universo, a própria mãe gera feminino e masculino alternados, mas a criação é feminina. Sente o que se está aqui a tentar dizer. A criação é feminina. Obviamente, tudo o que existe não se reduz à criação. Mas isso é um assunto para estudarmos quando estudamos o homem, não é? O que é o homem? O homem tem a ver com realidades que não são a criação. São para onde a criação quer ir. Mas agora nós estamos a estudar o sagrado feminino e o sagrado na criação. Então, este é um ponto fundamental. E vamos ver isto melhor. A linguagem sempre estabelece o seu próprio horizonte. Quer dizer, a qualidade com que eu me expresso é também o limite do que eu consigo conceber e transmitir. É provável que eu conceba melhor do que falo, mas há uma relação muito íntima entre conceber e transmitir. Ao usar linguagem, ao usar palavras, nós estamos limitados. E o que se sabe é que, a partir de um certo horizonte de compreensão, tudo o que nós vemos é nada. Isto é, se eu realmente mergulhar seriamente na profundidade do cosmos, depois das muitas coisas que eu vejo, e depois da diferenciação entre as coisas, e depois da dança das coisas, se eu for mais fundo, eu começo a sentir uma presença que é um denominador comum por trás dessas coisas que nós vamos desenvolver nos próximos encontros. E mais atrás ainda, eu irei chegar ao momento em que as muitas coisas se percebem como descendentes de uma só. Einstein estava à procura, como vocês sabem, de unificar as 4 forças fundamentais da matéria. E vocês veem mais uma palavra com a raiz Mach, matéria, que vem de matter. Einstein estava a tentar unificar, ele estava a tentar uma teoria que mostrasse que existia um campo onde as 4 forças se unificavam, teoria do campo unificado, onde as 4 forças se unificavam. Energia eletromagnética, força gravitacional, energia nuclear forte e energia nuclear fraca. Mas, mais uma vez, observe a intuição de Einstein. Mais uma vez, tu tens um ser que está a interrogar-se porque é que existem 4 coisas. Porque é que existem 4? Porque é que não existe apenas uma? Ou melhor, o que o corpo causal, intuição, de Einstein lhe está a dizer é: vai mais fundo, porque por trás das 4 há uma. E isto não é nada que ele tenha inferido a partir da observação. Vocês sentem? Não se trata de olhar para as 4 forças da matéria, energia nuclear fraca, energia nuclear forte, força gravitacional e energia eletromagnética. Não se trata de olhar para as 4 forças da matéria e de uma forma muito evidente dizer: é claro que vêm as 4 de um ponto só. É claro que há um campo unificado. Não, não é claro. É uma intuição dos cientistas. É uma intuição de Einstein. É uma atividade... O que é a intuição? O que é a geração de hipóteses em ciência? É a atividade intuitiva dos cientistas. É a ligação entre o intelecto e o plano causal. Então Einstein, sem que ninguém lhe tenha encomendado nada, diz: temos 4. Mas eu sei, eu acredito, e estamos a falar de um indivíduo que tem um QI bastante alto. Eu acredito que estas 4 descendem de uma só. E assim como é possível retroceder na história da complexidade e o que tens hoje, tenta sentir o que tu tens hoje
é a complexidade que resulta do arrefecimento do nascimento do universo. Quanto mais o universo arrefece, mais complexo ele parece se tornar. Afinal, um girassol é mais complexo que uma molécula de hidrogênio. Afinal, um formigueiro ou uma colmeia é mais complexa do que uma molécula de água. E à medida que o universo arrefece, e à medida que ele aprende a fazer coisas, e à medida que o universo ganha hábitos, e à medida que o universo ganha padrões, e à medida que a natureza se especializa, nós temos cada vez mais diferenciação. Estas diferenciações sempre, é interessante, a nossa espécie sempre, a raça humana, a nossa espécie sempre olha e diz: mas de onde vem tudo? Isto é mais forte do que nós. Nós não temos acesso ao interruptor disto. Os seres humanos não podem chegar lá a um disjuntor e desligar a pergunta de onde vem tudo. Não é possível. Se tu puderes chegar a um ser humano e desligar a pergunta de onde vem tudo, e já agora para onde tudo vai, deixas de ter um ser humano. Para ser humano, estas duas questões têm que lá estar, conscientemente ou inconscientemente, senão a psique nem se organiza. E a psique precisa disto. De onde vem, para onde vai, senão ela não se organiza. Ela fica sem valores, sem perspectiva. E, nesse sentido, quando tu recuas, a intuição diz-te que tudo tende para uma unidade inicial. Não é nenhuma medida. Nós não temos uma medida. E porquê é que eu estou a falar tanto em ciência? Porque quando se começa a falar da Mãe Divina, e se tu não queres já politizar as questões, ou socializá-las, ou torná-las sociais, ou torná-las culturais, ou torná-las psicológicas, quando se começa a falar da Mãe Divina a sério, tu precisas de ter consciência do que a ciência já conseguiu fazer no estudo das origens da energia. Eu estou a falar da energia linear, que é estudada pela ciência. Tu precisas respeitar isso, porque aquilo que nós chamamos de matéria hoje é o véu da Mãe Divina. Esse véu só se dissipa a partir do horizonte quântico, mas do horizonte quântico para cá, tudo o que existe é o véu da Mãe Divina. E a ciência estuda o véu da Mãe Divina. Não estuda o seu coração, nem a sua voz, nem os seus olhos. Não estuda as mãos da Mãe Divina, nem a sua intenção sagrada, mas estuda o véu da Mãe Divina. É isso que a ciência faz. Ótimo. Portanto, nós precisamos ter um pé nessa percepção objetiva e precisamos ao mesmo tempo de celebrar, dignificar, aprofundar, contemplar, reverenciar o mistério de tudo o que ainda não sabemos, mas já intuímos sobre a Mãe Divina. Estes dois aspectos vão estar connosco ao longo deste trabalho. Ciência e contemplação. E o facto é que quando tu começas a andar para trás, as coisas tendem a unir-se. Tendem a unir-se e a tornar-se mais simples. A suprema simplicidade, a última realidade não divisível e não mesurável que está por detrás de qualquer partícula é aquilo que eu estou a chamar lux eterna, a luz eterna. E a luz eterna é rigorosamente o Espírito Santo, ou o terceiro aspecto da Trindade. Aquele Espírito Santo em que as nossas avós acreditam. As nossas avós e os cardeais com formação teológica de 10 anos. A lux eterna é o Espírito Santo. A Mãe Divina, nesse sentido, é o Espírito Santo. Mas nós não vamos... não se vai estacionar numa nomenclatura especificamente cristã. Portanto, vamos manter isto em aberto, vamos manter isto assim no horizonte azul cobalto, lá em cima. O que não quer dizer que a Trindade não seja azul cobalto quando precisa, mas vamos tentar falar para todos. A luz eterna, ou lux eterna, é a substância antes da forma e antes de algo que nós vamos estudar, que é fundamental para perceber a Mãe Divina, que é a informação. E o que é informação? Informação são os dados que a energia precisa para se diferenciar.
Se a Mãe Divina e a Luz Eterna não gerarem dentro do seu próprio seio, a partir da inteligência infinita da Mãe, informação, não há prisma. E se não há prisma, não há conchas, nem jaguares, nem tigres, nem árvores, nem girafas, nem tu, nem o teu filho, nem as 7 cores do arco-íris, nem as 7 notas musicais, na verdade 12 notas musicais da escala ocidental, nem antes e depois. É a informação que modela a grande luz branca e a leva a criar mundos. E é no sentido em que a lux eterna, a primeira emanação visível, tangível, compreensível do infinito, gerando o universo, é nesse sentido em que a luz eterna, quando começa o processo de diferenciação e arrefecimento da energia, etc, 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 ativa, revela que, além de ser luz eterna, é mente cósmica. A mente cósmica, que é feminina, contém toda a informação necessária para transformar o jorro de branco infinito que sai do seio do infinito, redundância, o jato de energia branca infinita que sai do infinito, nova redundância, não consigo sair da redundância, sais daqui, esta energia branca que sai do seio do infinito, ela cruza a mente cósmica. Então, tanto a lux eterna como a mente cósmica são ambas manifestações da Mãe. A primeira, a primordial, por isso é que se associa tanto o estado virginal ao branco. A Virgem ao branco. De cor é que é a pomba do Espírito Santo? É azul? Cinzenta? É branca. É pomba branca. O branco representa puro, intocado, original, primordial, não modelado, antes do prisma. Então tentem sentir isto. Tu tens um jato de energia, que é a lux eterna, que vem do infinito, e aqui nós precisamos mesmo de nos transformarmos em guerreiros metafísicos. Temos mesmo que lidar com isto. Há muitas coisas, o mundo é imenso, e quando eu digo mundo não me refiro a este planeta, estou-me a referir a todo o Malkuth cósmico. Não é só este planeta, é todo o Malkuth, todo o reino cósmico da manifestação de energia congelada. É daqui até todas as galáxias que nós podemos observar. Este mundo cósmico é uma ópera de diversidade, complexidade, alternância, sobreposição, irradiação, tudo o que nós sabemos. É isso. Mas tenta ver. Do infinito desprende-se esse raio de luz branca, que é a lux eterna, a Mãe Divina, vindo... Eu nem sei o que começar a dizer. Porque os gnósticos têm uma tradução para isto. Se vocês tiverem paciência e espaço interior, tu tens uma coisa chamada Savitri, de Sri Aurobindo, que é um poema inteiro sobre a descida da Mãe Divina à criação, ou a descida com a criação. Os gnósticos falam em Sofia, e como nós não vamos fazer grande sincretismo nestes encontros, quer dizer, não vamos andar a colecionar pedaços de informação de outras tradições, vamos tentar criar uma linguagem útil aqui, mas essa luz branca, essa irradiação, essa luz eterna, esse flash absoluto, tenta sentir. A lux eterna cruza-se com o prisma da informação e nascem todas as coisas. Então, a Mãe Divina é a emanadora da luz eterna, e a Mãe Divina é a mesma que põe o prisma sobre a própria luz eterna, e a partir daí nascem as muitas direções. E quando eu digo muitas direções, para já, e por enquanto, eu estou a falar de muitas direções na organização de energia. Do hidrogênio ao Shannon.
xenon é o último, não é? Gases raros. Argon, xenon, neon. Mas quando se fala de prisma, nós estamos a falar de divisão da energia única em 100 organizações e comportamentos diferentes de energia. Os elementos de tabela periódica. Quando estamos a falar da divisão da energia única, estamos a falar do branco que vem antes. Quando falamos da lux eterna, estamos a falar da fonte não qualificada de toda a criação. Eu preciso que nós possamos entrar nisto. Se vocês quiserem entrar com a mente, ótimo. Se quiserem entrar com o coração, ótimo. Se pudermos entrar com a mente e o coração ao mesmo tempo, perfeito. A mente... Perdão, o que é a Mãe Divina na sua origem? Ela é a fonte não qualificada, é a fonte da energia não qualificada de toda a criação. Ela é a fonte da energia não qualificada de toda a criação. Shakti. Shekinah. Ainda não estou a falar de Kundalini. Shakti. Shekinah. The Holy Ghost. O Espírito Santo. O poder da Mãe Divina. E esta fonte não qualificada cruza a mente da Mãe Divina, que é como um prisma. E o que é o prisma? Informação. E por favor, sintam isto. O que os físicos... E porquê falar só dos físicos? Porque podíamos falar de Yogananda, não? Podíamos falar de Krishnamurti, podíamos, obviamente, mergulhar no mundo de René Guénon, ou podíamos mergulhar no mundo de Blavatsky, mas antes de tudo isso, o que os físicos têm vindo a observar é que, inerente à matéria, existe informação. E é por isso que se diz que há realidade fora de nós. Porque senão tu terias de pôr em questão se toda a organização do universo depende da tua estrutura neural ou uma coisa assim do género. E não é verdade. A realidade não depende de nós. Certos níveis da realidade dependem de nós e certas sequências ascendentes da realidade dependem de nós. Mas a realidade matricial, viram outra vez o termo Mach? A realidade matricial, quer tu estejas na floresta, quer não estejas na floresta, não depende de ti. A floresta não depende de ti para existir. Talvez dependa de ti para super existir, mas para existir não depende de ti. Portanto, e aqui é preciso distinguir vida de supervida e portanto, matriz de ascensão. Mas as moléculas, as texturas, as fibras, por exemplo, fibra vegetal, clorofila, tecido muscular, tecido com oxihemoglobina, com oxigênio e glóbulos brancos, glóbulos vermelhos. Nada disto depende da minha consciência para existir. E o que a física tem vindo a descobrir é que na matéria, e a matéria não é uma palavra tradicional, em termos espirituais sempre se usa a palavra substância. Mas vamos continuar com o termo matéria. A matéria não é só energia. Há informação. Eu estou a chamar à energia primordial do universo Lux Eterna, ou se quiserem, a Mãe Divina. Isto é diferente da Mãe Cósmica e é diferente da Mãe do Mundo. E nós vamos estudar a Mãe Divina, a Mãe Cósmica e a Mãe do Mundo. Se vocês tiverem paciência, procurem os livros sobre o plano akáshico, sobre o Akasha, éter primordial. Procurem material sobre o plano akáshico de Erwin Laszlo. Erwin Laszlo. De qualquer forma, eu irei citar parágrafos inteiros de Erwin Laszlo nos próximos encontros, para nós compreendermos a Mãe cosmologicamente. Porque se nós quisermos compreender a Mãe nos seus subaspectos, claro que 20 e tal níveis abaixo da Lux Eterna tens a Paula Rego. 20 e tal níveis abaixo da Lux Eterna, na arena cultural, tens a Graça Lobo. 20 e tal abaixo não é inferior, são consequências.
Mas antes de entrar, vários níveis abaixo, oitavas abaixo da Lux Eterna, tens a Marguerite Yourcenar. E tens a Anais Nin. E tens a Madame Curie. E tens Simone de Beauvoir. E tens Benazir Bhutto. E tens a senhora que vive no teu prédio, lá ao lado, e que te vai pedir salsa ou cebolas. Agora já não sei o que é que as pessoas pedem quando batem à porta, mas não tem evoluído muito. E isso são subaspectos da mãe. Então, nós nunca vamos compreender a mulher se tentarmos entrar pelo mundo da mulher a partir do lado torturado, vitimizado, traumatizado, excluído, mutilado, degradado, desonrado, expropriado que os sistemas patriarcais dos últimos 5.000 anos fizeram ao sexo feminino. Eu não vou começar por aí, porque isso é começar pelo secundário ou pelo terciário. Primeiro nós precisamos compreender as grandes forças cósmicas e depois podemos começar a compreender como é que elas se aplicam ao planeta e depois podemos começar a compreender as distorções que aconteceram nas forças cósmicas. Mas primeiro vamos olhar para a mãe em todo o seu esplendor. Vamos olhar para a fonte da feminilidade em toda a sua força, em todo o seu esplendor, em toda a sua beleza. Esse esplendor é a luz eterna que sai do infinito. Eu quase diria que a primeira manifestação do infinito é essa luz. E porquê que eu estou a associá-la à mãe e não ao filho? Porque se nós formos à nossa tradição, a Bíblia começa exatamente assim. A Bíblia, o Novo Testamento, São João, no princípio era o Verbo. Sabem de que é que se está a falar? Está-se a falar da informação ao nível dos cânones superiores do universo. E o filho e a filha são o filho é o intelecto cósmico. Significa porque é que as coisas existem. E a filha é a mente cósmica. Significa como é que as coisas existem. O Cristo é o intelecto cósmico. Porque é que existem? Para onde vão? Como é que se articulam? E o que é que disto vai para onde? Quer dizer, como é que se sintetizam? O filho é o guardião da vertical. Partindo do princípio que o pai é alguma coisa que está lá para além da vertical. E a filha, ligada à mãe, é a mente cósmica. Não é porque é que as coisas existem, porque isso é um problema crístico. E é aí que entra a questão da ética, e nós só começamos a perceber o Cristo quando nos tornamos seres éticos. Antes de sermos seres éticos, não percebemos o universo como uma aventura e uma narrativa. E, portanto, nunca vamos perceber o Cristo. Percebemos o universo como uma soma de objetos, como um lugar de objetos, o mundo como um lugar de objetos. Isto é uma expressão, eu não sei se é do Kierkegaard ou se é do mundo como lugar de objetos, mas soa bem, não soa? E esse mundo como lugar de objetos tem a ver com como o universo funciona. E é interessante que os seres femininos, como estão tão próximos de o mundo como um lugar de objetos, o mundo como funciona e o mundo como um objeto, inclusive o facto do corpo feminino ser o objeto de desejo por excelência de toda a cultura. Há variações nisto, mas o objeto de desejo de toda a nossa cultura é o corpo feminino. Na verdade, é capaz de ser o objeto de desejo planetário, é o corpo feminino, o que significa que a mulher tem muita consciência de si no espaço, tem muita consciência de si como forma, tem muita consciência, os seres psique feminina, tem muita consciência, porque há seres masculinos com psique feminina e há seres femininos com psique masculina. Mas neste momento eu estou ainda no binário, no 0 e 1. E a mulher tem tanta percepção do mundo como objeto que ela não se interessa pelo mundo como objeto. Exceto que ultimamente temos cada vez mais cientistas e as mulheres estão-se a dar extremamente bem na medicina. Mas ela interessa-se muito porque o mundo como objeto já está garantido. Isso ela sabe, porque ela sabe
todo o corpo da mulher é feito pela mãe divina, como o do homem, e, portanto, o corpo masculino e o corpo feminino são objetos sagrados, ou proto-sagrados, ou pós-sagrados, ou neoprofanos, mas são objetos. São objetos da mulher. A mulher sente o objeto. Portanto, ela não pode ver o mundo como um lugar de objetos, porque isso para ela é um dado adquirido. Ela vê o mundo como um cântico, como um sistema moral, espiritual, afetivo, energético, de trocas e partilhas e de equilíbrios e harmonia. E vê mais do que isso. E vê ainda mais do que isso. Mas, se nós pensarmos no Cristo como o eixo que inclui o problema de para onde as coisas vão e qual o valor das coisas, então tu podes pensar na Mãe Divina como as coisas são, como elas são possíveis. E eu precisava de refletir sobre isto. Há uma diferença entre como as coisas são e porque as coisas são. Isto não é filosofia, isto é ocultismo. Se tu começas a compreender isto, tu começas a mudar a tua vida. Tu começas a alterar a tua casa vibratoriamente. Como as coisas são tem a ver com modelação da luz eterna. Para onde as coisas vão tem a ver com porque é que as coisas foram criadas, porque é que o universo existe, porque é que o mundo existe e, em última análise, porque é que tu existes. E aí nós passamos do universo da mãe para o universo do filho, daquele que aponta para destinos finais. E obviamente os destinos finais devem ser muito simpáticos e muito afins com os pontos de injeção originais. Tens injeção original e depois tens destinos finais. Eu acho que estes destinos finais, para onde a energia crística aponta, estão muito afim com a zona sagrada de onde tudo vem. Obviamente deve haver uma diferença divina entre o princípio e o fim. Eu não acredito que o divino faça coisas que não fazem diferença e que não têm sentido. Portanto, se há um princípio e um fim, há uma diferença divina entre o princípio e o fim. Obviamente que esta função crística de para onde as coisas vão, tanto é representada pelo masculino, sob a forma de energia crística, como pelo feminino, sob a forma de energia sófica, energia de Sofia. E todos os seres humanos têm estes dois veículos, um veículo crístico e um veículo sófico. E a soma dos dois veículos, o crístico e o sófico, se vocês quiserem Binach e Shomach, na tradição da Cabala, a soma destes dois, quando estes dois veículos vibram igual, então abre-se o portal para o infinito outra vez, para Keter. E de onde que, a partir de uma certa iniciação, se culturalmente já é preciso cuidado quando se fala do masculino e do feminino, espiritualmente, a partir de uma certa iniciação, eu diria a partir da terceira iniciação, tu começas a unificar-te para além do masculino e do feminino. Exceto que, por uma questão de honestidade, mesmo que o indivíduo tenha uma iniciação mais avançada, como a terceira iniciação, se ele se observa a ter uma reação tipicamente masculina, ele tem que ter a honestidade de dizer: esta é a minha psique masculina, a vibrar. E se ele se observa a ter uma reação tipicamente feminina, ele teria a honestidade de dizer: esta é a minha energia feminina a vibrar. Portanto, independentemente das iniciações, as duas energias continuam lá. Mas quando eu começo a perceber que tu tens este jato da luz branca, a lux eterna, que é a própria Mãe Divina, que é interceptado pelo prisma, que é a mente cósmica. E o que é que o prisma, o que é que significa este prisma? A mente cósmica, a mente da Mãe Divina. Informação. A energia una, primordial, que na tradição cristã, quando vocês ouvem no princípio era o verbo, que pode ser traduzido por no princípio era o Om, no princípio era o som, no princípio era o... Porque repara, tu tens o zero, a linha
zero. Tens um gráfico XY, tens o zero. E em zero não há princípio, há eternidade. E depois tu tens isto. Zero. Esta onda é o Om. Esta onda é o que a nossa tradição chama o verbo. E este verbo, quando é traduzido como o Cristo que encarnou em Jesus, que encarnou na Terra, vejam a sequência, o Jesus encarnou na Terra e o Cristo encarnou em Jesus. Esta sequência, quando nós compreendemos o verbo como faça-se, isso significa que a Lux Eterna, a Mãe Divina, injeta essa energia e os cânones, os modelos mais altos, as ideias puras, aquilo que não é a mente cósmica, mas o intelecto cósmico. É importante distinguir mente cósmica, Sofia, de intelecto cósmico, Cristo. O intelecto cósmico contém os cânones, as medidas. E esses cânones, essas medidas, são traduzidas para Sofia, são traduzidas para a Mãe Divina. O que é que acontece? A mãe injeta, o filho tem os cânones, isso é projetado na filha, ou se quiserem no aspecto prismático da Mãe Divina, e isso tudo é dividido em bilhões de cores, em bilhões de formas, em centenas de milhares de formas diferentes de insetos, em miríades de minerais. Então, a luz que faz um rubi é a mesma luz que faz uma ametista, mas a informação é diferente. Então, a Lux Eterna, a fonte infinita de feminilidade, emana a matéria-prima. Se vocês querem outro termo, matéria matrix. Este matéria matrix é um termo da Agni Yoga, é um termo do Mestre Moria. Matéria matrix. E esta matéria matrix, ou lux eterna, cruza-se com o prisma da mente cósmica, que é ela própria, que continua a ser a mãe, e a informação mais a energia dá origem ao universo. De onde que o ponto de partida de todas as coisas é feminino. O ponto de partida do ser, no seu movimento, eu não estou a dizer o ser na sua condição essencial e absoluta. Estou a referir-me ao ser na sua projeção existencial no mundo. O ponto de partida do ser no espaço e no tempo é um ato supremo da feminilidade cósmica, e esse direito a existir, e esse direito a ser diferenciado, e esse direito a ter o seu espaço, o seu habitat, o seu sol, o seu lugar ao sol, esse direito a uma identidade, os direitos da existência são o universo da Mãe Divina. Aqui entramos no mundo de Atenas, de Palas Atenas, ou de Minerva, se quiserem ir para a Grécia, mas não apetece ir para a Grécia. O direito à existência não é existência no sentido ontológico absoluto, porque isso é uma coisa do Pai, mas o direito a exercer-se, o direito ao habitat, o direito ao espaço, o direito à vida é uma dádiva da Mãe Divina a todas as coisas vivas e orgânicas e inorgânicas. De onde que este facto absolutamente indescritível, eu não sei onde é que estão as palavras, quais são as palavras, ajudem-me, este facto de que não existe só um é feminino. A mãe é a rainha da multiplicidade, da distribuição e da riqueza, da diferenciação. E ainda não entramos no mistério do que é a feminilidade propriamente dita. No próximo encontro, nós vamos começar a entrar no mundo do espaço. Porque a mãe, ao mesmo tempo que gera a luz eterna, e essa luz eterna é cruzada pelo prisma da informação que está na mente da Mãe Divina, ligada ao Filho,
À medida que isso, ao mesmo tempo que isso acontece, e a partir do momento em que a mente cósmica gera o fenómeno prismático, caleidoscópico do universo, com as suas 13 dimensões, exatamente ao mesmo tempo, a mãe é também o espaço onde isso acontece. Portanto, ela é a energia, o prisma e o espaço. Ela é a energia, o prisma e o espaço. Não é difícil perceber que o mistério da mulher está ligado ao mistério do espaço. Desde o silêncio feminino, quando é um silêncio ligado ao ser, ter um enorme poder. E nós vimos isso em muitas culturas tradicionais. Eu não estou a dizer que as culturas tradicionais fazem bem em mandar calar as mulheres. Isso é horrível. Eu estou a dizer, isso é uma distorção da ideia de silêncio feminino. Eu estou a dizer que quando uma mulher tem uma ligação real ao seu coração, ao seu centro gnóstico, à sua Sofia, o silêncio dela é criativo e é fecundador e desloca energia. E não é difícil perceber que a mulher está ligada ao espaço se tu pensares no útero, que é um espaço altamente qualificado. O que é mais qualificado? Um bloco de operação, cockpit de um avião ou útero? Eu sei que os três são altamente qualificados. A mim parece-me que o útero faz acontecer algo impensável, que é a multiplicação e a diferenciação celular. Portanto, onde o sagrado feminino está, começa a acontecer multiplicação, diferenciação, autonomia, contraste, movimento, calor, cor, cheiro, vida. O ponto é que não é só este jato de luz branca interceptado pelo prisma que geram todas as coisas exteriores. O ponto é que a Mãe Divina tanto gera as coisas exteriores como as coisas interiores. A nossa psique é feminina. Isto é, eu posso ter uma psique masculina ou feminina, mas a psique em si é um espaço onde algo vai nascer. E nesse sentido, a vida psíquica, a vida emocional e a vida mental continuam a ser marcados pela energia feminina. Ou seja, a deusa gera o corpo, a mente, as emoções, o corpo etérico. A tua existência fora da eternidade é o mundo da deusa. E, ao mesmo tempo que o corpo, a mente e as emoções fazem parte desse cruzamento entre a energia primária do universo, a matéria matrix ou a luz eterna e o prisma, ao mesmo tempo que isso acontece, isso gera corpo fora, psique dentro e vida psicológica. Toda a nossa vida psicológica é marcada pela Mãe Divina. De onde que ela é a grande distribuidora. No próximo encontro, nós vamos aprofundar 9 diferenciações da deusa, 9 diferenciações da lux eterna. A energizadora, a mediadora, a protetora, a iniciadora, a desafiadora, a libertadora, a tecelã, a nutridora e a potencializadora. Eu vou repetir: energizadora, mediadora, protetora, iniciadora, desafiadora, libertadora, tecelã, nutridora, potencializadora. 9 diferenciações da lux eterna. Estas diferenciações são especializações do feminino. O feminino pode ser energizador, mediador, protetor, iniciador, desafiante, libertador, tecelão, nutridor ou potencializador. E se nós entrarmos nisto e compreendemos isto, começamos a ter uma visão, parece-me, nada é garantido, mas começamos a ter uma visão menos histórica da mulher. Começamos a ter uma visão menos marcada pela terrível luta contra a mulher
e para a mulher que tem sido feita neste planeta. E começamos a ver a mulher no seu esplendor cósmico. E depois de compreendermos a mulher no seu esplendor cósmico, e depois compreendemos estas funções energizadora, mediadora, protetora, iniciadora, desafiadora, libertadora, tecelã, nutridora, potencializadora, depois de compreendermos estas deusas, que são aspectos da grande deusa, então podemos compreender o lugar da mulher no mundo, o lugar do mundo na mulher. E depois de compreendido o lugar da mulher no mundo, é muito simples curar a sociedade. Pessoalmente, eu acho que a cura da mulher equivale à cura da sociedade. Não há nenhuma diferença. Muito obrigada. Até breve.